Eu sou Margarida, já estou há 2 anos na área da psicopedagogia. A psicopedagogia, ela é uma área em que nós podemos dizer assim que ainda não tem o suficiente embasamento ou conhecimento bem aprofundado, do qual nós temos que recorrer a outras áreas como a neurologia, a sociologia, a psicolinguística, a psicanálise. Aqui no Brasil, há 30 anos, a psicopedagogia ela tem sido um foco bem relevante com fundamentações teóricas. Podemos dizer que ela tem recorrido a diversos campos para que ela possa, dentro dessa área, e encontrar dentro dessa área fundamentações na própria pedagogia, na psicologia, como também na fonoaudiologia e na psicanálise. Atualmente, a pedagogia no mundo do trabalho que se estabeleceu como profissão segundo o projeto-lei 3.124/97 do deputado Barbosa Neto, e criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicopedagogia, que por sua vez já vem tendo um espaço reconhecido. A Associação Brasileira da Psicopedagogia, que congrega e reúne os profissionais dessa área, pesquisam e registram, utilizando técnicas de trabalho, ainda mais da prática da psicopedagogia. Os autores brasileiros como Neves, Kiefer, Scozzi, Rustein, Wells, Baroni e outros, assim como os argentinos, Fernandes, Paine, Visca, Miller, são unânimes quanto à necessidade do conhecimento de diversas áreas que articulados devem fundamentar a constituição de uma teoria psicopedagógica. Nas palavras de Fernandes, a epistemologia, a genética, assim como a psicanálise, são necessários para a teoria psicopedagógica, pero confiável a ela a sustentação e a articulação da inteligência dos aprendentes. Já Jorge Visca considera que a psicopedagogia foi se perfilando como um conhecimento assim, independente e complementar, por assimilação recíproca das contribuições das escolas psicanalísticas piagetiana e da psicologia social de Henrique Pichon-Rivière. Atualmente, nós podemos dizer que nós já avançamos muito nessa área. Ultimamente, no Congresso, vem desenvolvendo uma petição sobre o conselho, pois ainda não temos um conselho definido para a psicopedagogia. Apenas trabalhamos sob a guarda da Associação dos Psicopedagogos do Brasil. A associação ela nos dá todo o suporte, né? como dizer assim, tabelas de preços, estarmos associados, estarmos trabalhando vinculados para que a gente possa ter um trabalho mais seguro na própria prática pedagógica ou na própria prática da psicopedagogia. E a psicopedagogia, ela coloca em questão todo o processo do desenvolvimento da aprendizagem do aprendente, né? Não só o aprendente, como também o ensinante. Hoje, nós podemos perceber que no Brasil, o campo da psicopedagogia, ela se preocupa com o problema da aprendizagem, não só no campo da aprendizagem cognitiva, mas ela também se prende ao aprendente como um todo, o aprendente como ser humano, reconhecendo os fatores que provocam os distúrbios da aprendizagem, ou seja, no campo social, no campo afetivo, até mesmo no campo psicossomático. Bom, é necessário ressaltar também que a atualização do profissional psicopedagogo que trabalha nessa área, ele deve ser um profissional que tenha conhecimento multidisciplinar, pois o processo da avaliação diagnóstica é necessário que se faça o estabelecimento da interpretação dos dados com precisão em várias áreas.
conhecimento dessas áreas faz com que o profissional compreenda o quadro diagnóstico do aluno e favoreça a escolha da metodologia mais adequada, ou seja, o processo corretor, tendo em vista a superação da inadequação do aluno. É necessário ressaltar também a atualização profissional, que ela é muito imperiosa. Uma vez que a gente trabalha nessa área, a descoberta e a produção do conhecimento é bastante acelerada. Por exemplo, na relação com o aluno, o profissional da psicopedagogia estabelece uma investigação cuidadosa que permite lembrar uma série de hipóteses indicadas nas estratégias capazes de criar a situação terapêutica, facilitando assim uma vinculação satisfatória mais adequada para a aprendizagem. Bom, o profissional habilitado, ou seja, pós-graduado em psicopedagogia, uma vez que nós ainda não temos a graduação propriamente, temos a pós-graduação, esse profissional ele deve estar apto a possibilitar as intervenções visando a solução dos problemas da aprendizagem, tendo como foco o aprendente, ou seja, a instituição de ensino, pública ou privada. Nas escolas também diagnosticar a escola como institucional, buscar a identidade da escola, definir os papéis da dinâmica, reprogramar currículo, oficinas, preparar oficinas com vivências, analisar os conteúdos e a reconstrução conceitual desses conteúdos, fazer uma releitura ressignificativa dos sistemas de recuperação, da reintegração do aluno no processo e difundir o papel da escola no diálogo com a família. A família ela deve estar sempre inserida na escola como base fundamental da educação do aprendente. Nas empresas, ela deve ampliar, formar, treinar, resgatar a visão do todo, as múltiplas inteligências devem ser resgatadas, trabalhar a criatividade e os diferentes caminhos que esse corpo pessoal deve trilhar, desenvolver o imaginário, a função humanística, sobretudo a humanidade. Em hospitais, possibilitar a aprendizagem, o lúdico, as oficinas psicopedagógicas como um todo. O psicopedagogo ele deve seguir criteriosamente os princípios éticos. Nós temos o Código de Ética, que regulamenta as situações como os princípios da psicopedagogia, as responsabilidades do psicopedagogo, as relações com outros profissionais, o sigilo, sobretudo o sigilo profissional, as publicações científicas, a publicidade profissional, os honorários devem estar coerentes com a tabela indicada, a observância e o cumprimento do Código de Ética e as disposições gerais. Como nós podemos ver, assim, a psicopedagogia ela segue um código estabelecido. No mais, quando nós começamos a desenvolver a avaliação em si da intervenção para uma intervenção psicopedagógica criteriosa, nós seguimos alguns pensadores, né? Alguns psicopedagogos e psicólogos, como por exemplo Bossa, Paim, Fernandes, eles colocam assim um critério para que a gente possa diagnosticar eficazmente. Tem uma sequência de trabalho, como por exemplo, nós que trabalhamos atualmente aqui na nossa clínica, nós seguimos o pensamento de Visca. Jorge Visca, ele nos dá assim, um trabalho mais direcionado. Primeiro, a gente procura conversar com o pai, ou com os pais, em primeiro lugar, não como uma anamnese, mas apenas para ouvir a queixa dos pais, em que se refere o processo ou o problema da criança ou do aprendente. Em seguida, nós fazemos a entrevista com a própria criança. Essa entrevista, a gente busca detectar o que realmente a criança vem sentindo, quais os seus problemas, né? Depois da terceira fase, ou seja, da terceira hipótese que é levantada, nós buscamos fazer uma anamnese. Na anamnese,
nós vamos em busca da memória da família, a memória do paciente, ou seja, o responsável por aquele paciente, no caso da criança, que no caso pai e mãe, a gente vai buscar virar pelo avesso, remexer as suas emoções, remexer os sentimentos, remexer os conflitos que existem naquela pessoa, para poder a gente dimensionar o passado, o presente e o futuro desse cliente, né? A gente não pode fazer uma coisa sem conhecer realmente o paciente. Depois dessa entrevista familiar, que a anamnese é uma entrevista familiar, nós damos outra ênfase a uma outra sessão que é realizada pelos responsáveis, ou seja, pelo pai e pela mãe, observando durante essa entrevista toda a preocupação de queixa da criança, queixa como o primeiro passo fundamental para a gente conhecer realmente qual o problema que se está sentindo. Depois nós passamos a trabalhar dentro da área psicopedagógica, utilizando os jogos, o lúdico, para tirar exatamente as questões das dificuldades, se na matemática, se na linguagem, e a partir daí nós possamos trabalhar o transdisciplinar, com esse olhar transdisciplinar, podemos trabalhar e lapidar. A lapidação no sentido de busca, de diagnóstico. Nós procuramos observar a dinâmica da interação entre o cognitivo e o afetivo, buscando na linha da epistemologia convergente de Wittgenstein, informar o que o diagnóstico inicialmente encerra e posteriormente, com 8 sessões, 10 sessões, dependendo do caso, a criança ou o adolescente ou até mesmo o adulto, nós podemos encerrar com uma devolutiva. Essa devolutiva, ela vai indicar, vamos supor que uma criança ela tenha um problema de dislexia, nós vamos encaminhar para um pedagogo que realmente vai trabalhar o processo da dislexia. Se é um caso de uma dislexia acentuada ou com um processo de fonoarticulador, nós vamos indicar para um fonoaudiologista. E outros casos como síndromes, síndromes ou até mesmo os TDAHs, que são os transtornos que às vezes são encontrados, a maioria das vezes são encontrados, nós procuramos encaminhar para um psicólogo, e a partir daí o psicólogo vai vendo qual é a necessidade real daquela criança ou daquele adolescente. Por fim, a gente faz um pró-diagnóstico e faz a devolutiva com esse encaminhamento e uma devolutiva para a escola. No caso, quando nós trabalhamos na escola, nós buscamos fazer intervenções junto com os pedagogos para que tudo seja realmente trabalhado com utilização de materiais dispostos, ou seja, disponíveis para aquele problema. Eu queria agradecer a turma de pedagogia do primeiro período da Faculdade de Américas, em especial as acadêmicas da Maiara, minha grande amiga, de coração, desejo muito sucesso a você, a Idalina, a Alessandra e Débora, que são as representantes do tema de psicopedagogia. A meu ver, sou apaixonada pela psicopedagogia, a meu ver, é uma área realmente ainda em expansão aqui no Brasil, temos muito que pesquisar sobre essa área, muito que estudar, porque ela enfatiza não só o ângulo da educação, mas também o campo é vasto, da neurologia, da psicanálise, da fonoaudiologia. É um campo bem abrangente e que a pesquisa ela é fundamental para o psicopedagogo. Não só para o psicólogo, para todos aqueles que estudam, que avaliam o ser humano, que orientam o ser humano.
Nós estamos aqui com a disponibilidade de material para fazermos todo o trabalho do processo de psicopedagogia, com o aprendente para ser diagnosticado todos os problemas das dificuldades de aprendizagem. Os recursos utilizados são jogos, material lúdico, material criativo, testes operatórios, na matemática, no raciocínio lógico, jogos e um pequeno espaço. A mesa deve estar sempre disposta com materiais de aprendizagem, como jogos, quebra-cabeça, jogo de memória, dominós, damas, material lúdico como jogos de seriação, cola, revistas, livros outros para pesquisa. Nem 24 horas não passamos no hospital. Não fizeram cirurgia, não fizeram nada. Não é foto não, tá filmando mesmo. É filmando mesmo, nós conversando. Não vai ter jeito. Vamos separar. É tanto que quando eles estão lá no bistré, ele e a bichinha passam comida e tudo. Aí, não quer comer, não quer isso. Eu disse, olha, pelo amor de Deus, se vocês ficarem doentes de vez quando de lá, no bistré. Se vocês ficarem doentes, vocês assinem logo um papel. Olha, minha mãe fez comida, minha mãe fez feijão, minha mãe